nosso Avenida das Artes, com o professor Cândido Lima, maestro, compositor, e estávamos a conversar sobre a vida e obra e algo que na sua vida foi muito importante na sua formação também, que foi a filosofia. Essa licenciatura em filosofia, já depois, já como professor de música, teve essa paixão pela filosofia e licenciou-se em filosofia. Foi importante também na sua carreira, professor? Como estudante em Braga, em princípio, nos meus estudos liceais, fiz a filosofia um bocadinho mais desenvolvida que nos liceus. Mas pela compaixão, como o professor costuma dizer, estudou filosofia com paixão, fez os seus doutoramentos com paixão. Tudo, sempre, tudo. E sempre sem um intuito prático de ganhar mais ou de ganhar menos, ou isso, mas a paixão em si mesma, não é? Pelas coisas em si mesma, isso é verdade. Pelo conhecimento, não é? Pelo conhecimento. Isso foi o que me apaixonou desde a infância. Sobretudo, depois de ter vindo da Guiné, eu fui nomeado professor de canto coral do Liceu Sá de Miranda, mas como vinha atrasado, cheguei já fora do início do ano escolar, fui substituído por outro e passei um ano a lutar pelos meus direitos. Entretanto, tive a ideia de me matricular na Faculdade de Filosofia de Braga e nunca mais abandonei. Eu não tenho a licenciatura, fiz os 5 anos, mas não fiz a licenciatura porque estava em desacordo com uma determinada disciplina chamada teodiceia, a demonstração da existência de Deus pela razão. E isso nunca chocou. Foi mesmo por razões destas que eu não terminei o curso, porque fiz 5 anos. Mas deixei o canto coral do liceu, o ensino, precisamente porque me apaixonei pela filosofia. Isto é, reencontrei-me, reinventei-me, reconstituí códigos que estavam mal sedimentados, e se fôssemos mais longe na nossa conversa, foi aí que eu encontrei o centro de gravidade da minha paixão e do meu questionamento em relação à música de Xenakis. Porque em relação ao Xenakis encontrei as mesmas fontes da cultura grega, que eu estudei, porque não estudei só filosofia, eu também cultura clássica, greco-latina, não é? E isso deu-me uma bagagem incrível e fez com que estudei com professores extraordinários como o Júlio Fragata e o Luís Archer, um da filosofia contemporânea e moderna e outro das ciências que tinha. Sim, o Luís Archer, exatamente. Estudei genética molecular, imagino, um ano com ele. Foram coisas absolutamente novas. Isso foi o trampolim e foi a charneira para questionar, inclusive, professores dessa época sobre as matemáticas e a música. É daí que vem também toda a sua atividade de investigação, mesmo no campo da música, em Paris, muito ligado também ao campo científico. Estruturei o meu pensamento. Daí as matemáticas, falou de Xenakis, a música e a matemática também, a ciência, sempre permanente. Porque era uma espécie de ponta, encontrei nele vestígios, digamos assim, e links que eu tinha construído antes, nas minhas paixões da filosofia e da cultura, das culturas antigas. E depois, e a paixão pela filosofia é de facto uma paixão muito mais alargada do que a filosofia, é a paixão pelas coisas. A filosofia é uma espécie de reservatório, não é? Uma espécie de compêndio universal de tudo, não é? Pode não querer dizer nada, mas quer dizer tudo. A essência do pensamento, do espanto filosófico, que é essa procura do conhecimento, que no fundo também é um abarcar as músicas do mundo, não é? Exatamente. Os sons do mundo. E foi a sistematização do pensamento. O meu pensamento estava, digamos assim, era mais intuição, e através dos estudos dos grandes filósofos, o Kant, Hegel, etc., tudo isso que eu tinha lido assim muito, o vol d'oiseau, como se costuma dizer, assim muito ao de leve, ali foram estudados como autores nucleares, Kierkegaard e outros assim, e isso marcou-me profundamente para toda a vida. E depois procurei inserir isso no meu pensamento musical, como compositor e como professor. Eu sei que hoje é uma disciplina que hoje até está muito em voga, que é a filosofia da música, não é? É evidente, exatamente, tudo isso. Eu de alguma maneira antecipei muita coisa que depois se foi fazendo passados anos, não é? Mas porque procurei, nos lugares por onde passei, quer cá, quer fora do país, essas ligações e o aprofundamento dessas intuições que tinha antes de entrar nesses grandes universos, que foi, por exemplo, o IRCAM, Centros de Investigação Musical,
e da engenharia olha, e de pegando filosofia. precisamente numa palavra que disse, os lugares por onde eu passei. Vamos então passar algumas fotografias que eu gostava que nos fosse comentando esses lugares por onde passou, que foram muitos Não foram vastos. muitos, mas foram alguns. Pelo menos foram vivos. Este, por exemplo, é na Guiné, não é? Estes primeiros que vimos foi na Guiné, em Bolama, onde eu estou a escrever lá ao lado do cais, não é? Pronto, estes foi na noite, a da esquerda é em Vila de Puy, ainda nos meus 20 anos, e a da direita era no São João de 66, tinha chegado à Guiné, aqui ainda é festa com os oficiais, na sala de oficiais, eu a tocar piano, que tinha ido da minha aldeia. Essa passagem pela tropa, não é? Passagem pela tropa. Este é o cartaz que me levaram ao cais de Bolama, porque eram incrédulos sobre a ida de um piano da metrópole para a África, e então eles fizeram um cartaz. Isto é uma fotocópia do cartaz original que tenho em casa, e eles perguntavam onde é que está o piano, e eu apontava no barco Corval. No CD de que iríamos falar, provavelmente há uma obra que se chama Metambor e tem como subtítulo Sons do Corval. É homenagem a este barco, Corval, e ao rio Corval. Aqui é a conferência que eu fiz em 2005 na Casa da Música, e coloquei uma fotografia de dois grandes compositores do século XX, Pierre Boulez e Xenakis. Aqui sou eu com o técnico E a compositora Ângela Lopes, uma grande companheira da vida e da música, que é uma alma viva de tudo o que eu faço, e que está ali numa fotografia no Sá de Miranda, quando do concerto último, em março, dia 16. Aqui é com Jaime Reis, jovem compositor de Ceia, que criou um festival em Ceia e convidou-me no ano passado para apresentar uma série de obras no seu festival, na Serra da Estrela. E são vários lugares, não é? Este é que parece que é aquele concerto que há um momento também... Em Viana do Castelo, um fragmento em que eu estou a tocar os quadros cinéticos que estamos a ouvir, imagino que sim, que fiz convite seu e a convite da Câmara de Gaia, de Vila Nova de Gaia, e do pintor António Quadros Ferreira, e que foi apresentado no Museu Teixeira Lopes. Estou a dizer bem tudo, não é? Exatamente. E esta foto? E esta foto é a junção da execução do piano com a primeira vez que eu fiz a obra ao vivo, em concerto. Eu tocava uma parte dos quadros e a parte da fita magnética, como se chamava antigamente, a parte da pera gravada, conduzida pela compositora Ângela Lopes. E é todo este mundo de música, de espaços, de história de vida, que se vai fazendo a importância da música contemporânea do compositor Cândido Lima, que toda ela tem em si uma coisa que o professor gosta de dizer, uma unidade intrínseca ao ato criativo. Procuro que o interessante de uma obra é que haja essa diversidade e que haja uma unidade. Essa unidade, se possível, que seja o reflexo da identidade do compositor. Acho que é fundamental isso. Muitas vezes diz-se, sobretudo aos pós-modernos e aos conservadores, o que importa é que sejam sinceros e autênticos. Não basta isso. Não basta isso. A integridade intelectual e a integridade moral e ética vai para além do... sim, está bem, as pessoas são livres, mas essa liberdade requer algo de muito mais intrínseco, como diz, muito mais fundamental, e não basta dizer eu fiz, eu compus, gosto e pronto, está. E o que está para além disso? Acho que escrever música, ou escrever arte, ou fazer o que quer que seja, requer um questionamento sobre as coisas, não é? Nomeadamente, se temos o sentido do dinâmico da... E está também já aí subjacente o sentido filosófico também, não é? Pois é, a interrogação filosófica. Nem tenho consciência disso, mas é. Mas está quase que é uma influência também, não é? Quando uma criança faz perguntas, está a fazer filosofia. É uma inquietação, é uma inquietação. Sou por natureza, dizia o Xenakis, eu sou por natureza inquieto. E aí do compositor ou do artista que não é inquieto, morre. Está bem, pode ter êxito imediato. Mas, e para além disso, são
questões que não interessam a muita gente, mas a mim interessa-me. Gosto de me questionar, quando estou a escrever uma obra, gosto de me questionar o que é isto, interessa-me, é interessante para mim, é interessante para os outros. Foi curioso que eu li numa entrevista que o senhor professor deu algo em que dizia isso mesmo, que eu sou compositor, escrevo uma música, mas também sou ouvinte da minha própria música. Exatamente. E portanto eu escrevo para os outros, não quer dizer que os outros ouçam a sua música, Sim. ou como diz, ou não, mas que eu escrevo para os outros e gosto que isso seja essa empatia, essa harmonia também com o ouvinte, não é? Sim. Que o professor também é. Isso em última instância que tem a ver com a comunicação, com a interação, eu e o outro. Mas em última instância não me preocupo demasiado com o outro. Claro. A partir do momento em que faço uma obra em que eu, do ponto de vista da integridade, volto a dizer, da identidade, ética, não é? E da identidade, aí fico feliz. E porquê? Porque é um outro tipo de área se eu me preocupo na execução das obras. E às vezes digo a brincar. Primeira vez que se ouviu o Orfeu de Monteverde em Portugal foi em 1973, que eu levei de 2 caminhonetes ou carros de jovens para ouvir isso, além de música contemporânea. E eu digo isto muitas vezes: se o Monteverde esperou 400 anos para ser ouvido na sua obra absolutamente genial, Orfeu, em Portugal, eu não me posso queixar, apesar de tudo, tenho que esperar 20 anos, por exemplo, há 3 anos, 2009, há 4 anos, foi reapresentada uma obra minha na Gulbenkian, à mer, pelo Pedro Amaral e pelo Miguel Azguime no Festival de Música Viva, passados 30 anos após a sua estreia. Se não fossem estes amigos, eu não me interessaria mais em que a obra fosse feita. Eu tenho a gravação do Michel Tabachnik e da Orquestra Gulbenkian, muito longe daquilo que fizeram agora, porque foi feito com outros cuidados e com outro perfeccionismo. Mas nunca me importei muito que a obra não se fizesse. Não tenho tempo para isso. Interessa-me escrever mais música. Se fizerem, muito bem. Se não fizerem, também não me incomodo muito. Também na Casa da Música, ainda recentemente, os Oceanos Cósmicos foram também interpretados com uma belíssima interpretação. É eu verdade. estive presente nesse concerto. Foi o ano passado. No não clubbing, num contexto completamente diferente do erudito, onde o público que passava por ali era mais da pop, do teatro, do cinema, do que da música, e de facto foi uma restituição magistral através de um trabalho extraordinário dos técnicos da Casa da Música. Isso aí, de facto, já houve restituições excelentes desta obra, que é uma obra fixa, aparentemente fixa, mas que vive consoante os espaços, não é? É uma obra extremamente densa, extremamente rica de informação no seu interior, e se não tiver um espaço adequado, morre um pouco. Precisa mesmo de ar livre, não é? E tanto assim que, não obstante ter um dispositivos excepcionais da Casa da Música, foi preciso colocar mais umas colunas atrás para que ela vivesse integralmente. E chegou-se a uma versão absolutamente foi um fenomenal. Concerto que eu tive a oportunidade de assistir, foi muito importante e vi que o público aderiu. E falar na música contemporânea, como é que vê esse sentimento do público pela música contemporânea hoje? Eu acho que está a haver um crescendo de interesse. Não sei se é pela própria inquietação do mundo, estas recessões contínuas sociais, económicas ou políticas, mas que as pessoas, se calhar, a música é uma resposta também, não? É muito variável, sabe? Depende da forma como é feito o marketing, chamemos-lhe assim. Da maneira como os responsáveis, as grandes estruturas de poder que têm em mãos toda essa condução, falam com o público. Veja que há bocadinho falámos nas músicas de Ilayana. Havia gente que tinha dúvidas extremas, porque não havia grande publicidade visível, quando em 10 e 11 de junho de 2009 estava programado o concerto. O que se dizia nas vésperas é que não ia haver público. As duas salas, a sala nos 2 dias inteiros, estava cheia. O Teatro Sá de Miranda, que é de 300 e tal pessoas, estava cheia. Eu pergunto que público é que estava no segundo dia e que público é que estava no primeiro. Isso foi uma espécie de milagre. E isso está documentado, felizmente, em fotografias. A sala cheia. Pode-me dizer, era gratuito? Tinha todo o sentido, porque era um fecho de comemorações de um ano inteiro. Mas gratuito ou não, as pessoas
estiveram fixas nas cadeiras, num e no outro lado, quando muitas vezes pensamos, e às vezes acontece, em certos concertos de música contemporânea, as pessoas saem a meio. E eu estava ali muito atento, estava à espera que algumas pessoas saíssem. Deixe-me então interrogá-lo, é porque a sua música tem essa forma precisa como a cria, tem essa correspondência do público, também é correspondência ao ato criador? Já me chamaram a atenção para isso, para o facto de eu fazer as obras que sentem que é ali que devem terminar. Não sei se é verdade, se não é, mas a verdade é que há um cuidado extremo quando estou a compor, no princípio, meio e fim, na sua condução da obra em si. E, portanto, há uma psicologia na construção da obra. A minha psicologia é a psicologia dos outros. Mas não estou a pensar que o outro vai pensar que a obra tem uma curva. Eu costumo dizer que as minhas obras estão construídas em curva. É uma espécie de lançamento do dardo, não é? Faz a sua curva e cai. Isto tem a ver com a filosofia, tem a ver muito com com as leituras que eu fiz da fenomenologia do Husserl. Sim. Cá está a filosofia. E, portanto, dou muita importância não só ao som em si, mas uma das dimensões fundamentais da minha música, até penso que pelo meu temperamento, não obstante ser algo de vulcânico eu, mas também ao mesmo tempo sou muito dionisíaco, mas também muito apolíneo, é Nietzsche, a envolvência. Nietzsche. Mas uma das coisas que me preocupam, que me fascinam, é a envolvência do público. Eu lembro-me de escrever uma obra que era Projeções, precisamente baseada na filosofia do Husserl, em 71, 69, 70. E lembro-me de um dia apresentar isso em Coimbra e naquele combate da esquerda, da extrema esquerda, dos princípios de maio de 74, um deles falou de alienação. Quando eu falava dessa obra como algo de... Eu disse, claro que eu defendi-me de imediato, não é alienação, mas é consciencialização. Não é? Portanto, essa obra, lembro-me de uma aluna, a primeira aluna que ouviu a obra na aula, eu no fim, ela estava voltada para fora da sala e eu perguntei, chamei-lhe pelo nome mais de uma vez, e ela disse, professor, então não está cá. Estava completamente fora daqui. E isto tem acontecido com várias pessoas, mesmo com os oceanos, pessoas com uma formação não erudita, uma formação não musical, dizer, entramos em êxtase ou entramos num mundo completamente fora de... Portanto, uma das preocupações ou de uns fascínios, não é uma preocupação, não é preocupação nenhuma, mas um dos fascínios que quero ou que tenho a intenção de incluir na minha música quando eu escrevo, seja música de câmara, seja música sinfónica, é a envolvência do público, não é? Não estou em contradição com o que disse há bocado. Se a obra não for ouvida, paciência, mas se for ouvir, quero que o público seja envolto e não seja agredido. Qualquer criador gosta que a sua obra seja sentida. Seja sentida, mas eu não é sentida, é envolvida. Envolvida, não é? É envolver, do ponto de vista espacial mesmo. Por isso é que a minha obra é muito espacial. Não só música de câmara como música... E é por isso que vamos ter um CD novo, não é? É lançado agora, é verdade. Proximamente. É um CD, era um projeto que estava há uns anos em cima da mesa pelos meus colegas do Grupo Música Nova, que eu fundei nos princípios dos anos 70 e que se formou como grupo em 76, 75, formalmente. É esta capa, não é, do CD? É esta capa do CD. Que vai ser lançado nos princípios de junho, cuja não é? autora é a minha filha, professora de Educação Visual, que está a fazer um doutoramento, e eu convidei-a para fazer a capa do isso, CD. Então fala-nos um pouco deste CD, professor. O CD são 10 obras. A primeira obra é constituída por obra de música de câmara, para flauta de bisel, obras individuais, clarinete, contrabaixo, trompa, marimba, obras a solo, estou a falar de obras a solo, e obras para grupos, que é Tapisserie 1, Tapisserie 2, em que o grupo se reúne todo. São 7 obras, um CD 1. A segunda é, digamos assim, o segundo CD, é, digamos assim, para o grande público, que é constituído pelos 4 cinéticos, é homenagem a si também, não é? A segunda, portanto, para 3 pianos, gravados por mim e trabalhados depois, misturados em estúdio com a Ângela Lopes,
A segunda é uma primeira audição e é uma criação, uma obra que fiz expressamente para o CD, para violino e eletrónica, tocado, interpretado. E foi a pedido dela ao longo dos anos, porque ela me pediu ao longo dos anos uma obra para violino e eletrónica. A Susana Lidegran, uma grande amiga, que faz parte do grupo Música Nova desde 97, mas está em Portugal já há 20 e tal anos, uma grande violinista do nosso meio. E a última é uma adaptação das músicas de Vilayana. Portanto, o lado eletrónico e o lado instrumental, não a orquestra. Portanto, o lado instrumental, mas integrado na eletrónica. Portanto, é um painel É quase uma retrospectiva dos seus momentos musicais. De músicas de Vilayana só. Exatamente. Portanto, músicas de Vilayana dura 56 minutos por aí, e aqui são 26 minutos. Portanto, é um recasting, é uma espécie de remistura, remixagem dessa obra. Obrigou-me a refazer tudo e a repensar tudo, e tem a ver com um grande público. Portanto, é também uma homenagem a Viana e às pessoas que me convidaram a fazer essa obra, porque não há preço para as pessoas e para as circunstâncias que nos levam a fazer obras novas. Isso é das coisas nessa mais... ligação que tem com o seu povo, com a sua terra, com o seu Portugal, para finalizarmos a palavra última do professor, do compositor, do maestro Cândido de Lima, à música do seu país. Sim, não tenho preocupação em fazer música que tenha a ver com as raízes do meu país, mas é inevitável que elas aconteçam. Há um texto lindíssimo do compositor Virgílio de Melo que alude a isso mesmo. Faz uma crítica ao concerto do dia 16 de março de uma argúcia e de uma perspicácia absoluta. Eu sei que ele quer assim, mas nunca imaginei que ele fosse tão longe. E ele fala nisso, da minha absorção, ou da absorção que eu faço daquilo que é nacional, daquilo que é nosso. Se calhar é o que estamos a precisar nos dias de hoje, é essa sintonia e esse espírito revolucionário também de criarmos novas perspectivas, novos futuros e um progresso que todos desejamos. Não é assim? Esperemos que sim, esperemos que sim. Não sei se eu entro nesse plano, nesse projeto, mas como português, mas sou mais... Quando eu fazia as Semanas de Música de Viana do Castelo, escrevia um texto em que procurava e chamei a atenção para o facto da simbiose, da osmose que deve haver entre o espírito da mundividência do mundo e daquilo que é o nosso cantinho, o nosso provincianismo às vezes, não é? Mas é necessário que haja essa ligação, e muitas vezes esquecemos com nacionalismos exacerbados e que não levam a nada. Portanto, era necessário que houvesse essa unidade, essa união entre aquilo que é do mundo, o que é nosso. Para propiciar precisamente aqui as artes, que são muito caras também na sua obra, esse diálogo entre artes, tenham esse clima propício para uma criação em que as formas, as texturas, os sons, os movimentos, que a dança sim. Também é algo, o movimento sim, é algo que também está presente na sua música, se possam completar em harmonia absoluta, não é? Penso que mesmo a minha música, quando às vezes parece estática, imóvel, que tem muita tendência para isso, quando eu ouço no interior dos instrumentos, há um movimento incrível, microscópico, nanotecnológico quase. E isso dá-me prazer porque poderia parecer uma música inana, uma música inerte, uma música... E não, há uma vida interna, e provavelmente é isso que faz com que, apesar de tudo, todos os públicos que ouviram a minha música até hoje, ou que ouvem a minha música, aplaudem. Há muitas gravações que eu ouço bravos, mesmo de há 20 anos, mesmo de há 30 anos. E isso dá-me prazer, e pode ser que seja isso, talvez. E sobretudo a delicadeza, e sobretudo a minha preocupação em não agredir. Quando falo da envolvência, é precisamente a não agressão. Fazer música viva, nova, se possível nova, mas com identidade, mas sem agressão, quer dizer... sou um homem pacífico, portanto não vale a pena estar... Sr. Professor, e é com um igual aplauso e de honra que lhe agradecemos a sua presença aqui no programa Avenida das Artes. Muito obrigado, Sr. Professor Cândido Lima. A honra foi minha também. Nossa, absoluta. E para os seus telespectadores, até ao próximo programa, aqui, hoje,
repleto de música, com Cândido de Lima, compositor, maestro, um músico português. Muito obrigado, Sr. Professor, Obrigado. e até ao próximo programa. Bem-ajam.